Graça e paz, irmãos, boa noite. Para nós é uma alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez para cultuarmos o nosso Deus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos 63, verso 3 e 4. Salmo 63, versos 3 e 4. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Amém? Então, enquanto cada um de nós vivemos, nós precisamos adorar e exaltar o nome de Deus. Dependente da situação que você se encontra hoje, dependente de como está o seu coração, louve a Ele neste momento, se coloque diante da presença dEle em espírito e em verdade. Na sua casa, juntamente com a sua família, se você estiver sozinho, se coloque diante dele neste momento. Não importa que nós estamos cada um em seu lar, mas que nós possamos estar juntos neste momento em oração, louvando e buscando e adorando esse Deus por tudo aquilo que ele tem feito, porque por mais difíceis que os nossos dias têm sido, coisas acontecendo, nós sabemos que ele está no controle de tudo e ele tem cuidado de nós. Então nós temos muitos motivos para agradecer a ele por tudo que ele tem feito por nossa família. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio, Senhor, que temos de estarmos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, mesmo, ó Deus, fazendo o nosso culto online. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos essa ferramenta, ó Deus. Que o Senhor possa estar manifestando a Sua presença, Senhor, em nosso meio, em cada lar, Senhor, que a Sua presença, Senhor, venha a ser manifesta, ó Deus. Que cada um de nós, ó Deus, possamos mesmo render, Senhor, louvores ao Teu nome. Agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pelo Teu cuidado, ó Deus, que o Senhor tem tido, Senhor, com o Teu povo. Obrigado, ó Deus, por cada livramento. Que o Senhor possa estar usando, Senhor, a vida do nosso pastor. Que a Sua palavra, Senhor, venha de encontro, Senhor, com as nossas necessidades. Que a Sua palavra, Senhor, venha falar, Senhor, aos nossos corações, assim como já falou com ele, ó Deus. Seja abençoando, Senhor, a vida da Noemi, que vai estar trazendo louvor. Que o seu louvor, Senhor, possa estar falando também conosco, ó Deus. Esteja, Senhor, abençoando esse tempo, ó Deus, e receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Como nós acabamos de orar, nós devemos acreditar no Senhor e acreditar que Ele está conosco em todos os momentos. Então que nós possamos cantar nesta noite que Ele nos conhece. E Ele sabe de tudo que nós estamos passando. Ele sabe o que você tem colocado nas suas orações, mesmo que você não tenha forças para abrir seus lábios, para que você possa entoar qualquer tipo de palavra a Ele. Se você não tem forças para ao menos colocar suas orações diante do Senhor, Ele sabe o que está dentro do seu coração. Então, que se você não tiver forças para orar, Ele sabe que você coloca dentro do seu coração e o Espírito Santo leva até Ele as suas palavras. Ele te conhece e é isso que nós vamos cantar. Ele te conhece e Ele sabe que você tem que levar para Ele nas suas orações. Então, fique em paz. Coloque tudo aquilo que você tem posto no seu coração nas mãos de Deus. E tudo que você colocar diante das mãos dele com fé, chegará até os ouvidos de Deus. Em nome de Jesus. Me conheces, sabes tudo que eu preciso, antes mesmo de falar. Imaginar, não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar.
amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer na tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Em nome de Jesus, que esse Deus você possa exaltar nessa noite e que você nunca se canse de exaltar o Senhor. Em nome de Jesus. Exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Graça e paz a todos, boa noite. Esse Deus, ele é exaltado aqui na terra, no céu, se nós queremos exaltar o nome do nosso Deus e também ouvir a palavra dele. Que você tenha momentos abençoadores durante esse tempo que nós estaremos juntos, falando um pouco mais daquilo que o nosso Deus deixou escrito nas Escrituras, para que possamos estar aprendendo mais dele. E hoje nós gostaríamos de falar sobre alguns pilares para a edificação do lar. E aqui envolve toda a família. Aqui envolve todos os de casa. E se você puder abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 7, Evangelho de São Mateus capítulo 7, versículo 24 e o versículo 27. A gente precisa ter o hábito também de abrir a palavra, porque senão a gente começa a confundir. Porque quando a gente tem a palavra e começa, até mesmo ir no celular, a gente começa a confundir tudo. Então isso a gente precisa entender. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27.
Porque se eu decoro um versículo na Bíblia, depois eu vou para o celular, não sei onde eu me perco, eu não me acho mais. Então é bom a gente abrir e também fazer como os bereanos. O que eu estou dizendo está correto com as Escrituras? Está na Bíblia? Então a gente precisa analisar isso também. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Vamos orar mais uma vez? Pedir para que o Senhor fale conosco e nos transforme, para que possamos ser pessoas melhores dentro do nosso lar, ser pessoas abençoadoras dentro da nossa casa. Feche seus olhos nessa hora, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, ó Deus, e na autoridade do Espírito Santo, do nosso Deus, que possamos, ó Deus, estar ministrando esta palavra, Pai, para que vidas, ó Deus, sejam abençoadas, sejam cada vez mais, ó Deus, compreendendo, que elas possam compreender cada vez mais as Tuas palavras. Nós sabemos, ó Pai, que o diabo tem cegado o entendimento dos incrédulos deste mundo, mas, ó Deus, aqueles a quem o Senhor aprove, ó Pai, esteja dando sabedoria, Senhor, para que possa, ó Deus, estar ouvindo da Tua palavra e possa estar praticando a mesma, ó Deus. E nós Te louvamos, agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Alguma coisa aqui que nós podemos aprender com Jesus, e ele era um expert, né, principalmente nessa questão de edificação, hoje nós chamamos de engenharia também, que Jesus conhecia e ele colocava a linguagem de acordo com a sua época, aquilo que ele via e que todos entendiam. Então, quando ele fala esse contexto que nós lemos aqui, esses versos, todos entendiam o que ele estava falando. Por quê? Geralmente ali na Palestina, em Israel, aos arredores, e até hoje é assim, há muita areia, desertos. Então alguns, para não construir a sua casa sobre a rocha, cavavam um pouquinho o alicerce ali na areia, um solo arenoso, e construía a sua casa. E dependendo do local onde a pessoa construía a casa, transbordavam os rios. Os rios vinham e a casa desmoronava na hora. Mas aqueles que construíam as suas casas na rocha, a casa não caía. Então alguns, por conta de não querer obedecer a alguns princípios, algumas regras, construíram as suas casas em solo arenoso. Isso não dá certo. Quantos edifícios, quantas casas, quantos prédios, no geral, nós vemos que já desabaram por conta que não tem um fundamento sólido, não tem um bom alicerce, não tem uma estrutura que suporte alguns pilares em cima. Então quem entende de engenharia sabe daquilo que eu estou dizendo. E quando já existia engenharia naquela época, só que de uma maneira um pouco mais, que hoje nós temos uma infinidade de opções, e antigamente era um pouquinho mais regrado as coisas. Quando Jesus fala, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, não é só ouvir, praticar também, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A rocha, se a gente for aplicar, é o próprio Cristo, o próprio Jesus. É isso que ele estava ensinando. Ele estava dizendo uma linguagem para que as pessoas e nós hoje pudéssemos entender dessa forma. Ele construiu a sua casa sobre Jesus, sobre Cristo. Então, se o nosso casamento não está sendo, nossa família não está sendo edificada sobre um fundamento forte, nós não teremos famílias saudáveis. Nós não teremos lares abençoados. E nós sabemos que os construtores, engenheiros, arquitetos constroem casas. Deus é especialista em construir lares. Aí é com Deus.
E Deus, quando Ele constrói lar, Ele constrói um lar abençoado. E muitas vezes Satanás tenta atacar, tenta derrubar os lares, mas nós sabemos que Deus, Ele é muito mais poderoso que o diabo, e Ele nos protege, Ele nos guarda. Muitas vezes Ele ainda ganha ainda. Então o que Jesus está dizendo aqui? Que a obediência aos seus ensinamentos é fundamental. Isso aqui requer obediência. Quando eu ouço a palavra e pratico, eu estou obedecendo. Então, quando eu ouço a palavra, como nós estamos ouvindo agora, e eu não pratico a palavra, não vai resolver. Aí sim, nós sabemos que o lar e a vida familiar, geralmente não, sempre começa no altar na hora do casamento. Não começa, ali já começa uma instituição familiar. Quando são os votos, né, que a pessoa aceita o esposo ou a esposa, ali já começa a vida familiar. Já começa ali. Aí dali vem os filhos, que são herança do Senhor, e assim por diante. O que acontece, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas é aquele amor romântico. Tem 2 estágios nesse amor romântico. Então ele é complicado por um lado, porque às vezes tem a paixão, né, que é o amor apaixonado, que quando acaba a paixão, o que fica? Fica o amor ou só fica a paixão? Então a pessoa não vai suportar. Então por isso que muitos lares, quando começam, não duram muito por conta disso. Então por isso que a gente tenta estudar muito sobre essa parte também. Então é preciso construir continuamente para edificar um lar como que ele deve ser. Como que eu quero o meu lar? Eu desejo um lar tranquilo, sem brigas, um lar abençoado, com filhos abençoados. O que eu desejo? Então tudo isso tem muito a ver como que ele deve ser. Só que, no entanto, a sua edificação é em vão se eu não construo sobre os certos fundamentos, os fundamentos corretos. De repente eu estou construindo o meu lar sobre areia. Quando vir a tempestade, quando vir as provações, as tribulações sobre minha família, a família não suporta, cai. Então isso que nós precisamos prestar bem atenção. E alguns pilares que eu separei aqui darão à nossa família o fundamento para construir um lar forte, um lar saudável. Primeiro lugar, esse pilar é o pilar da consagração. Você tem consagrado a sua vida e o seu lar para Cristo, para Deus? O seu lar, nós podemos, ou qualquer pessoa que entra na sua casa, é uma casa que glorifica a Deus? É uma casa, não, aqui é uma casa que mora um cristão. Aqui é uma casa que exalta o nome do Senhor, ou não? Então, a primeira coisa, eu preciso consagrar minha vida. Consagrar minha vida ao meu Deus, à minha família. Lá em Mateus 6,33 fala: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Coisas anteriores a este verso, de Mateus 6,33. Que ali ele está falando sobre vestimenta, sobre alimento, sobre tudo aquilo, sobre ansiedade, tudo aquilo que nós devemos buscar primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. Aí sim, as demais coisas que ele escreveu ali, que ele falou, que foi escrito por Mateus, vos serão acrescentadas. Então essa parte a gente precisa compreender. Em relação à ansiedade, por que eu estou ansioso pelo dia de amanhã, por exemplo? Por que eu estou ansioso com as minhas vestimentas? Se o Senhor veste os lírios dos campos, alimenta os pássaros, então por que eu estou numa ansiedade tão grande? Então a gente precisa consagrar o Senhor e confiar mais nele. Confiar mais no Senhor. E não em homens apenas. Nós confiamos em homens, muitas vezes. Mas a confiança que não falha é no Senhor. Outra coisa, para o nosso lar ser um lar edificado, bom, forte, é a questão do egoísmo. Eu sempre tenho falado isso. Morte ao egoísmo. Essa aqui pode colocar uma tag lá, hashtag morte ao egoísmo, dentro do lar. Por quê? Porque eu não vou pensar só em mim, eu vou pensar como um todo, como um grupo, como uma família. E é ruim quando a pessoa pensa somente em si. Por quê? Porque isso, a pessoa de repente está, a família, no modo geral, ela está precisando de algo. Ela está precisando, por exemplo, de comprar alguma coisa. A esposa, nós estamos precisando de uma geladeira nova.
Estamos precisando de um fogão. Aí o marido fala o quê? Não vou comprar. Não vou porque eu preciso de um celular novo. Ele está pensando na família como um todo ou somente em si? Ou vice-versa. Então nós precisamos consagrar também os nossos bens ao Senhor. Administrar bem aquilo que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos dado muitas coisas e a gente precisa administrar corretamente. A gente precisa ter essa noção de administração dentro do nosso lar. Aquilo que Deus nos deu. E não que eu ganhei por força própria, não. Aquilo que Deus me deu. Aí eu consagro isso ao Senhor. O amor ao meu cônjuge. Por exemplo, lá em Efésios 5:28, diz assim, Efésios 5:28. Assim também os maridos devem amar as suas esposas como seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Então se você que é marido, ama a sua esposa, você está se amando. Por quê? Se você não ama a sua esposa, só faz a esposa sofrer o tempo todo. Ela vai ficar doente, vai sobrar para você, vai ter que gastar com medicamentos e etc. E aí, como que faz? Então, a Bíblia já nos adverte em muitas coisas. E dentro do casamento, dentro da minha família, eu tenho consagrado a minha vida, os meus filhos, a Deus, conforme nós fazemos. Nós apresentamos as crianças ao Senhor, consagrando a Deus. E aquilo que, quando eu compro alguma coisa, eu consagro ao Senhor. Não, isso aqui é consagrado para Deus. Isso aqui eu estou dedicando, porque o Senhor me deu, então eu estou dedicando ao meu Deus. Eu estou consagrando a Ele. Então é uma coisa para a gente pensar. Eu tenho consagrado a minha vida, a minha família, no altar do Senhor? Segundo pilar, seriam as convicções. Seriam as convicções. Por exemplo, alguns princípios. Eu tenho alguns princípios dentro de casa, ou não, é meio bagunçado. Eu tenho algumas normas, algumas regras. Principalmente muita gente, principalmente filhos, né? Que às vezes não entende direito a questão de regras, mas a gente precisa colocar. A gente precisa impor muitas vezes. Esses princípios dentro de casa. Olha, aqui não é a casa da mãe Joana, aqui tem regras. Aqui tem princípios bíblicos que nós vamos obedecer. Porque era assim no passado também. E não vai ser diferente hoje. Por isso que a igreja, de um modo geral, e a igreja, quando eu falo aqui, a igreja corpo de Cristo, está ficando doente. Porque está esquecendo de alguns pilares fundamentados na rocha que é Cristo. Porque senão não vai suportar. Não vai suportar. Então deve haver algo definitivo para fazer no que diz respeito, por exemplo, à minha família. Dedicação familiar. Mas dedicar a família? Como assim dedicar a família? Eu já estou trabalhando, pago minhas contas, pago tudo que tem lá e pronto. Exige de nós um esforço um pouco maior nessa questão da dedicação também. É aí onde entra também o amor romântico, que eu falei. Quando acaba a fase da paixão, que vamos, quando a pessoa está apaixonada, vamos colocar aí no máximo 2 anos, 1 ano a 2 anos, e depois? Aí a pessoa chega num terapeuta, chega num consultório pastoral e diz o seguinte: olha, eu não amo mais ela, ou eu não amo mais ele. Porque quando a pessoa está apaixonada, ela viaja o mundo, não existe mais nenhum obstáculo para que essa pessoa possa encontrar o seu amado. Então esse amor, ele é verdadeiro. Esse amor suporta muitas coisas. Entende? Então quando termina essa paixonite, esse amor precisa permanecer. E aqui exige essa dedicação à família. Uma disciplina familiar precisa acontecer também. A gente precisa ter horários, por conta principalmente quando a gente vê adolescentes, jovens, querendo dormir a hora que querem. Não é bem assim. A gente precisa impor horários, limites. E isso aí faz mal, às vezes, para a família. Às vezes fica o dia todo no celular, ou o dia todo no computador, ou na TV. Essas coisas prejudicam a família. Isso é algo que eu posso fazer. Aquele amor familiar, se eu tenho. Né? Então eu posso, na questão da convicção, nós temos as convicções. Olha, eu sou convicto disso, então eu vou lutar por isso. Quanto à fidelidade também,
a minha fidelidade a Cristo dentro da minha casa. De repente eu não prego Cristo para a minha família. De repente eu não estou dizendo. A questão da igreja também, a fidelidade à igreja e a chamada de Deus em relação a esse princípio. Em relação ao perdão dentro de casa. E você sabe que ninguém é perfeito, a gente precisa perdoar, como nosso Pai nos perdoou. Então, se eu nego o perdão a alguém, eu estou em pecado. Então, perdoe. Perdoe seu cônjuge, o seu filho. Tem muitos pais que não conversam com os filhos. Ore ao Senhor para que te dê forças. Eu sei que é difícil. Muita gente fala, não consigo, eu tenho vergonha, eu não sei o que ele vai falar. Comece, dê o primeiro passo em relação ao perdão. Então isso aí a gente precisa entender que nós não somos perfeitos. Deve haver algo definitivo também para não fazer. Por exemplo, a respeito do meu linguajar dentro de casa, como que eu estou conversando, como que é o meu bate-papo com a minha esposa. Será que eu fico falando palavras torpes ou eu fico também falando mal da vida das pessoas? Para dentro de casa, meus filhos estão ouvindo. E a gente sabe quando uma pessoa não gosta da outra porque ela ouve dentro de casa. Isso não é saudável. Isso não é saudável. A respeito da maneira de se vestir também. Se eu tenho uma filha, de repente a minha esposa veste de qualquer jeito, a minha filha vai acompanhando a minha esposa. Se eu sou pai, visto de qualquer forma, ele vai me acompanhar porque ele está observando. Eu sou um exemplo para ele. Então essas coisas também eu preciso tomar cuidado. Então por isso que nós falamos, quando eu ouço a palavra de Cristo e as coloco em prática, a minha vida começa a mudar. Então por isso que Jesus ilustra muito bem isso aqui. Porque ele fala que é uma pessoa prudente, uma pessoa sábia, não tolo, não insensato. Insensato, se você procurar no dicionário, você vai ver que é uma pessoa tola, uma pessoa louca, alguns vão dizer até idiota. Por quê? Porque não consegue digerir algumas coisas. No que diz respeito às minhas atitudes também, quais são as minhas atitudes dentro de casa? Como que eu procedo? De repente eu estouro por qualquer coisa, de repente eu estou xingando todos dentro de casa. Entende? Tem muitas coisas que dá pra gente melhorar, dá pra gente trabalhar. Mas isso requer esforço, isso exige esforço da nossa parte, uma dedicação maior à família. Então, quando nós consagramos a Deus a nossa família, quando nós temos convicção, a convicção que Deus está no nosso lar, está abençoando, a gente começa a trabalhar nessa questão. O outro pilar que eu gostaria de falar também é em relação ao compromisso. Eu tenho compromisso com a minha família? Eu conheço várias pessoas que não têm, porque eles falam. Professor, estou aqui, tanto é que muita gente é um refúgio em vários lugares por conta de que ele não consegue ficar dentro de casa. E fica aquele lar desestruturado. Fica um lar complicadíssimo. Então isso é ruim, isso vai para a geração e vai passando para outras gerações. Eu lembro que logo no início do casamento, eu e minha esposa, naquelas brigas, né, naqueles ajustes dos primeiros anos, um pastor me disse, ele falou assim, você vai ficar imitando as atitudes que você tinha, que você via na sua casa? Atitudes erradas, tá? Que eu quero dizer. E de repente eu estou imitando, estou fazendo e vou levando até quando? Como cristão, eu preciso dar um basta. Olha, chega, você fazia... Eu tenho convicção que é errado, se eu tenho compromisso com a minha família, eu tenho compromisso com a minha família. E os votos de casamento que eu fiz lá no altar? Foi embora? Então, com os valores que valem a pena, a gente precisa ter valores que valem a pena. Outra coisa dentro disso, quem está entrando dentro do seu lar? Quem que entra dentro da sua casa? Tem gente que não compensa. E aqui eu não estou denegrindo a imagem de ninguém, falando... Há pessoas que vão à sua casa somente para tentar destruir o seu lar. Então preste muita atenção nisso. Tome muito cuidado em relação a esse tipo de coisa. Ele não está indo lá, às vezes, ele está indo, às vezes, para ficar cobiçando, ficar olhando e lançando palavras de derrota, palavras de maldição dentro da sua casa, colocando um contra o outro.
Então, cuidado, muito cuidado em relação a isso. Quem entra dentro da sua casa? Nós temos filhos. Eles estão observando, eles estão ouvindo, estão olhando tudo isso. Então, precisamos cuidar em relação a isso, para que eu possa caminhar vitoriosamente. De repente eu estou ralando, correndo atrás de alguma coisa, de repente vem alguém pessimista, alguém que tem a vida já derrotada, ela vai começar a jogar isso na sua família. E eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar, porque isso é totalmente contra a palavra, contra os meus princípios, contra o compromisso que eu tenho com a minha família. E uma outra coisa, o quarto pilar, que eu acho que é o mais difícil, o mais complicado de todos, que é muito falado, é a comunicação. Eu sei que é meio simples, né? Falar, é com a comunicação, não, eu converso, mas eu entendo, eu estou compreendendo, eu estou ouvindo e de repente a esposa está falando, eu estou dormindo do lado. E quando eu falei aqui, né, quando a gente não fala nada, eu já estou comunicando alguma coisa. Então nós devemos aprender a discutir sem discutir. Discutir sem discutir. Falar sem discussão. A gente precisa aprender isso. Isso faz parte da comunicação. Aprender a discordar sem ficar zangado. Sem ficar magoadinho. Sem ficar chorando pelos cantos. Eu preciso discordar sem me zangar. Discórdia vai haver. A gente conversa, um não concorda com o outro. E isso a gente vai ajustando no casamento. Não é porque não concordou com uma coisa, eu vou embora de casa, vou voltar para casa de mamãe, vou voltar para não sei para onde e não vai resolver. O problema está comigo. Então, se isso acontece, eu vou para casa de mamãe, não vai resolver. E outra coisa, aquele famoso ditado, né? Quem casa, quer casa. E olha, eu vou falar. Se você casou, procure sua casa. Ficar no seu lar. Para que sua família seja uma família abençoada. E dê descanso. A gente tem visto muito, muito, muito isso. Sabe? Então isso é ruim para você, para os seus filhos, para os teus pais. Tem que dar descanso. Você tem que ter o seu espaço. E a gente já falou uma vez aqui sobre limite de espaço. A gente quer nosso cantinho. A gente quer nosso espaço. Então isso, a questão da comunicação é muito importante. Precisa falar. E alguns com esse medo, né, às vezes de um brigar, um discordar. Não adianta falar, não adianta mais nada falar. Mas resolve. A gente precisa ter a comunicação. O que eu posso falar, por exemplo, dentro da minha família? De repente o meu filho, eu estou criando um abismo geracional, por exemplo, com o meu filho. Eu jogava, lembra daquele videogame, você que já passou dos anos 80 aí, lembra daquele videogame no Atari? Foi o último videogame que eu joguei. Agora meu filho vai jogar um PS4, fala, né? PS4. Aí, não, tira desse jogo, eu não sei jogar isso. Eu começo a brigar com ele. Mas essa música aí, não sei, começa a brigar. Começa a criar um abismo geracional. Por isso que muitos filhos falam, meu pai não me entende, minha mãe não entende, meu pai é quadrado, meu pai é retardado, meu pai não sei o quê. A gente precisa unir, puxar, criar uma ponte, não uma parede com nossos filhos. É lógico, há momentos da correção. Mas a gente precisa cuidar, falar o que ele gosta. De repente eu não sei de coisas que ele gosta. Entende? Então isso é comunicação. Com a minha esposa. De repente a esposa para com o seu esposo. Conversar do que ele gosta. E aqui eu gostaria de falar para você. Tem um livro que chama 5 Linguagens do Amor. É um best-seller. É muito bem falado. Tem as 5 linguagens do amor ali. Se você puder ler esse livro, você e sua família, leia. Por quê? Porque tem algumas afirmações ali, algumas linguagens, que o outro tem que eu não tenho. Por exemplo, palavras de afirmação, tempo de qualidade. Eu estou pulando aqui, tá? Porque eu não decorei isso. Atos de serviço. Então tem gente que, por exemplo, eu lavei o quintal, eu lavei o carro, eu lavei a louça, eu fiz isso, eu fiz aquilo, que bacana.
Só que aí a esposa fala assim, você deveria ter feito isso mesmo. É mais do que a sua obrigação. E se ele pratica, e se ele tem esse atos de serviço, ou palavras de afirmação, ele quer ouvir o quê? Bem, parabéns, muito bem, legal. É isso aí. Ele gosta, ele se sente realizado. Aquele que tem um tempo que gosta de ter um tempo de qualidade, ele quer ouvir o quê? Ele quer ter o quê? Vamos sair, vamos sentar numa praça, numa cafeteria, quando abrir, lógico, né? Infelizmente está demorando. Vamos sentar, fazer tempo de qualidade. Outros já gostam de presentes. E misericórdia dessa linguagem. Mas tem. Mas tem, né? Eu acho que a minha linguagem é essa, né? Presentes, né? Eu acho. Não é. Então a gente precisa entender isso. Atos de serviço, isso aí vai sendo bênção para a nossa família, porque ele vai entendendo esse tipo de coisa. Então leia as 5 linguagens do amor, tem muita coisa detalhada ali, é muito bom mesmo. E fala sobre dentro da comunicação. E também o principal, o que Deus gosta. O que eu tenho comunicado na minha casa, Deus aprova? A minha comunicação dentro de casa é uma comunicação saudável? Ou não? Às vezes eu conheço pessoas que não conversam já há algum tempo e fica mandando o filho falar para a mãe ou para o pai, e fica assim. O filho, ele vai crescer como? Ele vai casar e vai fazer como? É o exemplo que ele tem, entende? Eu devo aprender a falar sem animosidade, que é um desejo de prejudicar outra pessoa, um rancor, algo desse tipo, de prejudicar. Então eu não posso ficar somente no sentido pejorativo. É ruim isso dentro da família. Sobre o que eu posso falar? Eu posso edificar a minha casa, construir bons fundamentos baseados na palavra de Deus no meu lar. Baseados na palavra de Deus. E a gente vê um dos maiores oradores, o maior, né? O maior orador de todos os tempos, Jesus. Jesus Cristo ele fala conosco. Então a gente precisa colocá-lo sempre em primeiro lugar na nossa família, na nossa vida, para que o meu lar seja um lar abençoado. Tem um versículo, alguns versículos, uns versos, melhor dizendo, lá em Salmos 127, versículo 1 e versículo 3, eu gostaria de explanar ele rapidamente para você entender como que funciona. Salmos 127, verso 1 ao 3. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente pelo alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Deixa eu falar algo nesse versículo aqui. Existem pessoas que ele constrói a sua casa, ele coloca o muro mais alto que tem, ele coloca cerca elétrica, aquele arame, eu não sei como que chama aquele arame enrolado lá, desse arame, coloca guardas, coloca um monte de coisa dentro de casa, e ele chega, isso já aconteceu e acontece. Ele construiu a sua casa. Sabe o que acontece? A hora que ele entra dentro de casa, o ladrão entra pelo portão junto com ele. E aí? É o Senhor que está guardando a casa? Quando eu coloco diante do meu pai, quando eu estou saindo de casa, falo, Senhor, cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida do meu lar. Às vezes acontece. Mas não adianta nada eu erguer muitas coisas lá, colocar alarme, câmeras e etc. E aí? Às vezes o ladrão entra junto. Já aconteceu. Então, eu preciso confiar no Senhor. Que se Ele não construir a casa, será inútil trabalhar na construção. Se Ele não vigiar, vai ser inútil montar guarda. Entende? Então essas coisas vai nos ajudando a compreender que Deus está conosco. E os filhos aqui, conforme a Bíblia está falando, são herança do Senhor. Os filhos são heranças do Senhor.
Então a gente precisa cuidar bem dos nossos filhos, entender as suas necessidades também, principalmente quando fases de transição, e muitos pais às vezes têm dificuldade em relação a isso. Então procure ajuda, porque isso vai ser bênção para você. Ou seja, abençoe uns aos outros na sua casa. Quem você é dentro de casa? Você é alguém que abençoa as pessoas? Você é alguém que abençoa as pessoas do seu lar? Ou não? Então, para a gente concluir, o verdadeiro segredo para ter um bom lar e uma vida ótima familiar é fazer com que Jesus Cristo, nosso Salvador, seja a pedra angular, seja a rocha que está dentro da nossa casa. Se tudo está ligado a Ele corretamente, Ele vai manter tudo junto, tudo unido. Cristo tem esse poder, Cristo faz isso. Então a gente pode fazer. A gente pode fazer isso. Em nome de Jesus. Então, eu gostaria que você orasse ao Senhor. Que você orasse ao Senhor e colocasse a tua família diante do altar do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ouvir um louvor. Nós vamos ouvir um louvor agora. E depois nós vamos orar pela família. Fica aí, não sai não. Amém?
Amém? O nosso desejo é que o Senhor venha abençoar a tua casa mesmo, abençoar a tua família, que você tenha uma família bem sucedida em todas as áreas de sua vida, em nome de Jesus. E para isso que nós estamos consagrando este mês também a família, dedicando cada vez mais as famílias. De repente sua família é uma família disfuncional, não desanime. Não desanime, coloque diante do Pai. Coloque diante do Pai para que Ele possa abençoar a tua casa, abençoar a tua família. Nós cremos que Ele pode fazer isso. Porque senão nós não falaríamos nada, nós não acreditaríamos nada daquilo que está escrito na palavra. Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que têm vindo e doado as cestas básicas. Nós já estamos distribuindo para as pessoas. Deus te abençoe muito, né? Quem doou sabe do que eu estou dizendo. Então, Deus te abençoe muito mesmo. De coração, nós agradecemos isso, porque tem muita gente precisando nesses momentos. Outra coisa que eu gostaria de falar agora já é um apelo. Para que você que faz parte desta igreja, a Igreja Batista Esperança, a gente precisa honrar com os nossos compromissos. E este mês está um pouco mais complicado, cada vez mais complicando, né? Devido a essa pandemia. E eu gostaria de pedir a você, se você puder contribuir com a nossa igreja para que possamos pagar os nossos compromissos. Nós não queremos sujar o nome do Senhor, porque isso aí é mau testemunho. Então, se você deseja dizimar, ofertar na casa do nosso Deus, nós estamos aqui na Avenida Ibirapuera 745, de terça a sexta-feira, das 14 às 18 horas. Então, se você quiser passar aqui, não somente para contribuir, mas de repente para conversar, tomar um cafezinho, orar, tirar algumas dúvidas, nós estaremos aqui. Mas eu gostaria principalmente que você pudesse também nos ajudar em relação a isso, porque nós não temos outra coisa para fazer em relação à igreja que possamos estar pagando os nossos tributos. Que você possa nos ajudar em relação a isso. Você vai ver que Deus vai te recompensar grandemente. Temos testemunhos e mais testemunhos aí dentro agora, principalmente essa semana, vários testemunhos que vieram aqui contar de que fizeram algo e o Senhor recompensou. Graças a Deus por aqueles que têm dizimado e ofertado. Obrigado a sua vida, que Deus te recompense. O Senhor ele é fiel e Ele não deixa o justo, Ele não deixa aquele que tem honrado. Isso é um princípio bíblico, porque às vezes as pessoas estão indo na onda das pessoas desigrejadas, né, que não querem saber de Deus, mas e começa a atacar a igreja de Jesus, uma instituição de Cristo. Se eu fosse você, eu parava. Se eu fosse você, eu parava, porque vai sobrar. Isso, infelizmente, sobra. E meditando, vou acabar já, não vamos orar pela família, meditando um pouco no livro de Êxodo, esses dias, olhando para as pragas que o Senhor mandou ao povo do Egito, para que Faraó pudesse libertar o povo de Israel. Interessante que Faraó endureceu o coração. Mas o que aconteceu com Faraó no final? O que aconteceu? Morreu. Estamos orando para que os governantes morram? Não. Não, porque não é nosso papel. Nós estamos orando para que Deus abençoe, dê sabedoria e que volte a economia a funcionar novamente, volte a ter, que esse vírus desapareça em nome de Jesus, que possamos caminhar como igreja de Cristo, não somente como igreja, mas em todos os aspectos. Jesus falou para que pudéssemos amar os nossos inimigos. Amar e não amaldiçoar. A gente precisa abençoar, independente que está fazendo errado, mas vamos orar para que o Senhor dê sabedoria. Sabedoria. Faraó não teve sabedoria. Não teve. Morreu. Então, nós não vamos orar, porque a gente vê, né, as pessoas comentando. Tomara que morra fulano de tal. Não. Nós não podemos fazer isso. A gente precisa orar para que o Senhor dê sabedoria aos nossos governantes para que isso venha a passar. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar pela família. Chega perto da sua família aí, na sua casa. Se você está sozinho, Deus está aí com você, a gente sabe disso. E nós vamos orar por nossas casas. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos a Ti, ó Pai. Obrigado, Deus, porque nós sabemos que nesse momento tão difícil, ó Pai, nesse momento, ó Deus, de provação, nesse momento que muitas famílias estão sendo assoladas, muitas famílias, ó Deus, estão
não estão sendo assistidas às vezes, ó Pai, que o Senhor possa ter misericórdia, Deus. Para que o Senhor possa estar abençoando cada lar neste momento, ó Pai. Nós declaramos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre cada vida, Senhor. Para que cada lar seja estruturado na rocha que é Jesus Cristo. Seja estruturado sempre, cada vez mais na Tua palavra, Senhor. Abençoe cada pai, cada mãe, os filhos, ó Deus, que tenhamos filhos abençoados, ó Pai. Filhos que venham, de fato, se orgulho para os seus pais, ó Deus. E dê sabedoria a cada pai, cada mãe, cada filho, a todos de casa, todos da família, Senhor. Que em nome de Jesus, que Satanás não alcance vantagem sobre nossa família. Nós pedimos a Ti, ó Pai, nos dê sabedoria sempre e nos ajude, nos anime cada vez mais, para que possamos estar continuando independente da circunstância, ó Deus. Nos capacite cada vez mais, ó Pai, que sairemos muito mais fortes depois disso tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que o Senhor te abençoe aí na sua casa, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz, e com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu agradeço você que assistiu esse culto online, e quarta-feira às 20 horas nós estaremos aqui em nome de Jesus. Até acabar isso, depois nós vamos nos reunir fisicamente. Deus te abençoe e boa semana.